Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu, Pastor Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Hoje preparei, olha o tema da mensagem. Voz de Deus ecoa no mesmo lugar, mas só alguns respondem. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus falou com Samuel. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito. Não perca tempo, se inscreva agora, deixe aquela curtida e compartilhe para os seus amigos, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por esta palavra. Vamos para a tela do nosso computador e você acompanha o passo a passo. Bom, o texto base está em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1 ao 10. Vamos para uma introdução. Deus não mudou sua forma de falar, ele continua chamando pessoas. O que mudou foi a capacidade de resposta. Em Siló, o sagrado havia se tornado rotina. Muitos executavam rituais, mas apenas Samuel discernia o chamado. Isso nos ensina que o silêncio espiritual nem sempre é ausência de Deus, mas ausência de atenção. Vamos para um pequeno contexto histórico. Siló era o centro religioso de Israel. O sacerdócio estava ativo, porém espiritualmente doente. Ofni e Finés mantinham a liturgia, mas havia perdido o temor. Samuel cresce servindo, observando, aprendendo sem corromper o coração. O ambiente era religioso, mas a atmosfera espiritual estava totalmente comprometida. Vamos diretamente para o tópico de número 1. A rotina religiosa pode abafar a voz de Deus. Olha só, a palavra do Senhor era rara. Não era porque Deus havia se calado, mas porque o povo havia se acostumado demais com o sagrado. Ou seja, havia se tornado uma religiosidade. Vou deixar duas concordâncias para o tópico de número 1 aí. Isaías 29:3, que vai dizer parte, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o coração dele estava o quê? Longe de Deus. Marcos 7:6, tradição acima da revelação, vai falar sobre esse texto aí. Ou seja, rotina religiosa pode abafar a voz de Deus. Qual que é a lição do tópico de número 1? Quando o culto vira hábito e não encontro, a voz de Deus passa despercebida. Por que Ofni e Finés, os filhos de Eli, o sacerdote Eli, não ouvia a voz de Deus? Já estavam acostumados com aquela rotina de culto, ou seja, a liturgia do culto se tornou algo repetitivo, algo mecânico, ou seja, algo religioso. E isso faz com que abafa a voz de Deus sobre a vida da pessoa. Não devemos ser religiosos, devemos ser verdadeiros cristãos que estamos dispostos com o coração voltado a Deus, para que possamos discernir quando Deus quiser falar com cada um de nós. E somente entre os três jovens, Ofni, Finés e Samuel era o único sincero ali com o coração voltado, por isso que Deus o escolheu. Deus falou com Samuel e Samuel passou a discernir a voz de Deus, claro, depois de perguntar para o sacerdote, que nunca tinha visto alguém o chamar, até que ele vai descobrir que então é a voz do próprio Deus. Então, quando o culto vira hábito, o que acontece e não encontra a voz de Deus, infelizmente, ela não é percebida, mas sim despercebida. Deus fala e ninguém presta atenção, ninguém consegue observar que Deus está falando no culto, porque muitas das vezes já virou uma liturgia de culto, tá bom? Vamos partir para o tópico de número 2. Deus se manifesta a quem zela pela sua presença. Capítulo 3, versículo 3, depois você lê, você vai entender o porquê desse título. Samuel dormia no templo, onde estava a arca de Deus. Samuel não estava apenas no templo, estava próximo da presença. Ou seja, estando próximo da arca, que representava a presença de Deus, então significa dizer que ele estava próximo à presença de Deus. Duas concordâncias. Êxodo 33:11, Josué não se apartava da tenda. Salmos 27:4, habitar na casa do Senhor, ou seja, não basta estar dentro do templo, mas longe da presença, o que adianta? Ou seja, simbolicamente, quando Samuel está perto da arca, que representava a presença de Deus, o objeto que mais representava a presença de Deus, significa que Samuel não apenas estava no templo, mas estava próximo e perto da presença que representava a arca. Muitos estão dentro do templo, mas estão longe da presença de Deus, como estava Ofni e Finés. Por isso, não ouviam a voz de Deus. Qual é a lição? Deus se revela a quem valoriza a presença mais do que a posição, ou seja, Eli, Ofni e Finés tinha posição, mas não tinha presença.
Quem protege o altar escuta o céu. Tem muita gente que está na posição, mas não tem a presença de Deus. O que adianta? Não adianta absolutamente nada. Samuel ainda não tinha posição, mas já tinha a presença de Deus, por isso Deus o falou com ele e levantou como grande sacerdote, profeta e juiz. Foi o jovem Samuel. Vamos partir para o tópico de número 3. A voz de Deus exige discernimento, não experiência. Está no capítulo 3, versículo 8. Samuel precisou aprender a reconhecer a voz. Ele tinha experiência, mas já não discernia. Ou seja, a voz de Deus exige discernimento, não apenas experiência. Deixo duas concordâncias. Hebreus 5,14, que diz sentidos exercitados para discernir. João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual que é a lição? Tempo de igreja não é sinônimo de sensibilidade espiritual. Discernir a voz de Deus é fruto de comunhão, não de currículo. Claro que era a primeira vez que Samuel estava ouvindo a voz de Deus. Então ele ficou perdido sem saber se era Deus ou não, quem estava o chamando. Ou seja, aí qual que é a lição, né? Não importa posição, não importa tempo de carteirinha, né? Tempo de crente, por assim dizer, de cristão. É importante termos discernimento, e o discernimento espiritual ele vai acontecer com tempo de comunhão com Deus e de busca. E Samuel ainda não tinha esse discernimento, mas passou a ter com certeza depois. Ou seja, discernir a voz de Deus é fruto de comunhão, não de currículo. Tem gente que tem um currículo espetacular, eclesiasticamente dizendo, né, ministerialmente dizendo, mas muitas das vezes não tem a verdadeira comunhão com Deus e não tem como discernir quando Deus fala. Amém? Lembrando a você que você pode ficar à vontade para ampliar a mensagem. Vamos para o último tópico de número 4. Quando alguém responde, Deus estabelece uma nova referência. 1 Samuel 3,20. Todo Israel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta. A decadência de uns abriu espaço para o surgimento de outros. Duas concordâncias, 1 Samuel 2, versículo 35, levantarei para mim um sacerdote fiel. Atos 13:22, Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha, seja, então, quando alguém responde, Deus estabelece uma nova referência. Qual é a lição? Deus não se prende a gerações, títulos ou estruturas. Quem responde ao chamado se torna a voz profética para o seu tempo. Quem responde ao chamado se torna uma voz profética para o seu tempo. Samuel, ele ouviu, atendeu o seu chamado, ele aceitou o seu chamado, ele ouve a voz e ali ele se entrega àquela voz e Deus ali fala com o profeta Samuel, né? Passou a ser profeta depois e assim sucessivamente. Então, é importante termos nosso coração reto, sincero diante do Senhor, estar pronto, disposto a atender a chamada de Deus, assim como foi o profeta Samuel. Vamos concluir? Deus continua chamando no tempo. A pergunta não é se ele fala, mas quem ainda reconhece a sua voz. Enquanto alguns se acostumam com o sagrado, Deus forma Samuel em silêncio. Que nossa oração hoje seja: fala, Senhor, eu ainda quero ouvir. Será que podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve? Deus quer falar com a tua igreja. Deus quer continuar falando conosco, até no particular. Mas precisamos estar disposto para ouvi-lo, assim como estava Samuel. Qual o segredo? Um coração sincero, um coração voltado e reto perante o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, até o próximo vídeo, claro. Lembrando a você, não se esqueça de clicar nos outros vídeos para você aí poder usar nas suas ministrações. Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo esboço bíblico, claro, se o nosso Deus, ele permitir. Até mais, Deus vos abençoe.